Muito bem, amados, estamos chegando então ao nosso 19º encontro, tratando do livro de Apocalipse. Os selos estão sendo abertos. Lembre-se, os selos, não o livro. O livro permanece fechado. E à medida que os selos são quebrados no céu, algo acontece aqui na terra. E agora vamos ver a abertura do segundo selo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 3, quando João escreve o seguinte: Quando abriu o segundo selo, João ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. Lembre-se, o segundo ser vivente é semelhante ao novilho, o que dá a ideia de sacrifício, aquele que é responsável pelo sacrifício. Diz para João: Vem. Versículo 4: E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Vamos parar para pensar um pouquinho. Veja só, este cavaleiro veio ou vem para tirar a paz da terra. Ó, ele não mata ninguém. Esse cavaleiro não vai matar ninguém. Os homens sim é que vão estar se matando uns aos outros. É que nós acabamos de ler. Ele vem para tirar a paz da terra e os homens que se matam uns aos outros. Não está falando aqui de guerra. Não está falando de guerra. Está falando sim que, independente de ter guerra ou não ter guerra, os homens vão se matar mutuamente. Vão se matar uns aos outros. Há irmãos que defendem a ideia que realmente trata de uma guerra. E quem defende que isso aqui começa uma guerra vai pensar, de repente, numa terceira guerra mundial. Mas veja bem, nós não precisamos de uma terceira guerra mundial para a gente se matar. Nós estamos nos matando todo dia uns aos outros por preço de nada. Liga sua televisão, assista o jornal. Você vai ver quantas mortes vão ser noticiadas por questões banais, por questões frívolas. Os homens estão se matando uns aos outros. Pega seu carro, dá um passeio com ele. Veja quantas grades de ferro nas janelas e nas portas, quantas trancas, quantos alarmes, quantas cercas elétricas, quantas câmeras filmando, porque os homens estão se matando por nada, por coisa qualquer estão se matando. Nós já estamos nos matando, não precisamos de uma guerra, não. Nós já estamos nos matando. Outros vão entender que esse cavalo vermelho é a perseguição. Foi a perseguição, ou é a perseguição, que a igreja de Cristo vai sofrer nos últimos dias, porque está falando de Apocalipse. Então, muitos vão pensar que esse cavalo vermelho simboliza a perseguição que a igreja de Cristo vai sofrer nos últimos dias. Mas a igreja de Cristo sempre viveu perseguida. Desde o seu nascimento, ela sempre foi perseguida, sempre sofreu perseguição. Começou sendo perseguida pelos próprios judeus, ainda no nascedouro, ainda no berço da igreja, estava sendo perseguida pelos próprios judeus. Essa perseguição passou para o Império Romano. O Império Romano perseguiu cristãos, matou cristãos, fez o que quis com os cristãos. Entramos no período de uma Inquisição, onde os cristãos também foram perseguidos porque não concordavam com a igreja imperante naquele momento e foram perseguidos. Veio a época da pré-reforma, como irmãos como Cliff, Hus, perderam a vida porque defendiam a verdade da Bíblia. Entramos no período da reforma, quando Martinho Lutero teve que fazer o que fez e sofreu o que sofreu pelo que fez em defesa da palavra de Deus. Viemos no período pós-reforma, onde levanta Calvino, Knox e todos esses homens lutando para manter viva a palavra de Deus. A perseguição permanece e continua. Veio forte com o nazismo, com o fascismo, com o comunismo. Veio forte a perseguição em cima da igreja de Cristo. E atualmente, então, nossos dias, homens e mulheres do século XXI, a igreja vem sendo achovalhada. A igreja de Cristo vem sendo achovalhada dia após dia. Aquela frase, pequenas igrejas, grandes negócios, fruto de homens mercenários que mercantilizam da fé dos irmãos. Olha só, você assiste uma escola de samba apresentando Cristo sendo judiado na mão de Satanás. Você assiste isso e você não pode fazer nada. Não há nada que você possa fazer. Porque senão a lei humana vem contra. Você não pode fazer. Você vê as nossas crianças sendo apresentadas a doutrinas antibíblicas. E nós não podemos fazer nada. É difícil, não é?
Nas passeatas que acontecem por aí afora, nós vemos nossos símbolos sagrados do cristianismo, sendo usados de forma que nos chocam. E nós estamos tolhidos de qualquer tipo de ação. Nós não podemos fazer nada. A Igreja de Cristo sempre foi duramente perseguida desde o nascimento, passando por todas essas gerações até a nossa. E a nossa sofre também perseguição. Veja, esse cavaleiro está empunhando uma espada. Ele tem na sua mão uma espada. Mas essa espada que está na mão dele, na palavra original, é machaira. A machaira não é uma espada como uma espada de guerra, não é aquela espada usada na guerra, nos combates, mas é um tipo de cutelo usado no sacrifício. Então a espada que esse cavaleiro tem na mão não é uma espada de guerra, mas uma espada de sacrifício, usada para sacrifício, nunca para guerra. Veja bem, eu gosto de pensar, e eu falo para você, eu não sou dono da razão, mas eu gosto de pensar que esse cavalo vermelho é uma reação ao Evangelho. Eu vou explicar melhor. Eu gosto de pensar que esse cavalo vermelho que sai logo após o cavalo branco, o cavalo que simboliza o anticristo, aquele que vem para se colocar no lugar de Cristo, eu gosto de pensar que esse cavalo vermelho é a reação do homem ao Evangelho. Porque esse cavalo que veio ou que vem, de acordo com o que nós estamos lendo aqui, ele veio ou vem para tirar a paz da terra. Ele veio para tirar a paz da terra. E esse cutelo ou espada foi ou é usado para tirar a paz da terra. Agora veja bem comigo o que Jesus Cristo disse e que Mateus escreveu no Evangelho. Palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34. Jesus falando: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É Jesus que está falando. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Palavras de Jesus. Jesus está falando que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, veio trazer a divisão. E no verso 39 ele fala assim: quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha só, então Jesus está aqui dizendo que ele veio trazer a espada. E Jesus veio trazer o evangelho, as boas novas de salvação. Como assim veio trazer espada e ao mesmo tempo as boas novas de salvação? É porque o evangelho de Cristo exige uma resposta. E sim, o evangelho existe uma resposta. Quando você ouve o evangelho, você tem que se posicionar. Ou você aceita a verdade do evangelho, aceita a boa nova de salvação, ou você rejeita. Ou você aceita ou você rejeita. E esse aceitar ou rejeitar traz conflito. Tira a paz da terra. Mas é Jesus mesmo que está alertando. Ele mesmo que está falando que eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. É a divisão entre você aceitar e você não aceitar. Tem uma ilustração muito bonita, que já escuta algumas pregações, que é a pregação do barro e da manteiga. Se você expor o barro ao sol, ele vai endurecer. Mas se você expor a manteiga ao sol, ela vai derreter. Em outras palavras, o evangelho vai trazer duas rações. Ou a pessoa endurece, ou a pessoa aceita, se quebranta e aceita. Mas não existe uma terceira opção. Ou você aceita, ou você rejeita. E isso traz conflito. Isso traz conflito. Para uns, o evangelho vem com salvação, traz alegria, esperança. Para outros, é juízo. É juízo de Deus. Veja comigo a história dos mártires da igreja cristã. Ao longo de séculos, cristãos são executados por amor ao seu Salvador. O primeiro que está na Bíblia, você pode pegar o livro de Atos, capítulo 7, vai ver a história de Estevão, que defendendo a fé que ele tinha em Jesus Cristo, foi apedrejado pelos judeus. Mas veja que detalhe interessante e lindo no momento da sua morte. Estevão eleva os olhos aos céus e vê a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Exatamente como João falou para a gente, quando viu o trono de Deus, viu o Senhor no seu trono e Jesus à sua direita. Estevão, por não ter negado a sua fé em Cristo, por ter sido fiel até a morte,
Ele recebe a machara, o cutelo. Ele vai morrer como sacrifício, mas ele está vendo o que espera ele, a glória de Deus e Jesus ao lado dele. Veja a história dos apóstolos, os demais apóstolos. Todos foram martirizados, exceção de João. João teve uma vida longa, morreu de velhice. Mas os demais todos experimentaram mortes e mortes cruéis. Mortes cruéis. E eles não voltaram atrás da sua fé. Eles ficaram firmes na sua fé. Não se voltaram a não voltar as costas para Cristo. Abraçaram e foram para a morte. E felizes porque sabiam que depois daquilo vinha a glória de Deus, vinha a eternidade. Veja bem, o próprio Paulo que foi decapitado. A história de Paulo é fantástica, está na Bíblia, você pode ler. E os livros de história mostram que ele foi decapitado. Teve a cabeça cortada, mas não negou sua fé em Cristo. Os pais da igreja, os famosos pais da igreja, que muitos deles foram queimados vivos. Queimados vivos. Tenta imaginar você sendo queimado vivo, cantando louvores e agradecendo a Deus. Foi exatamente isso que os pais da igreja fizeram. Não negaram a fé em Cristo. A igreja de Cristo nunca teve paz absoluta em nenhum momento sequer, desde o seu nascedouro, desde a sua origem. Mas hoje, nos nossos dias, as coisas se modificaram. A estratégia de Satanás agora é outra. Não usa mais uma guerra franca, uma guerra aberta, mas usa guerrilha. Guerrilha. E com o intuito de afastar o homem do evangelho, ele deturpa o evangelho. Ele deturpa. Faz com que o homem acredite de pés juntos que está seguindo a Cristo, quando na verdade não está. É como se tivesse minado o nosso campo. E quem caminha sobre um campo minado deve ter todo o cuidado do mundo. Por isso eu gosto de pensar que este cavalo vermelho é a reação que vem à pregação do Evangelho. Ele traz para a divisão. Ele vai fazer a divisão. Imagine só. Pensa um pouquinho comigo, meu irmão. Pensa um bocadinho. Vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Vamos pensar. Imagine só se todos os habitantes do planeta se convertessem a Cristo e passassem a seguir o seu evangelho. Vamos pensar. O planeta inteiro agora convertido a Cristo, obediente a Cristo, amando a Cristo. Haveria paz na Terra? Sem dúvida. Haveria paz na Terra. Mas não é isso que nós estamos vivendo. Não é isso que estamos vivendo. Olha só, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio como boa nova que nos livra da ira de Deus que há de vir sobre justos e injustos. É o Evangelho de Deus. Todos os habitantes desse planeta, obedecendo a Cristo, seria uma maravilha, seria ótimo. Mas não é isso que está acontecendo. É conflito. O cavalo vermelho está aqui e com êxito em sua missão. Os homens estão buscando sempre e cada vez mais os seus próprios interesses. Estão dispostos a matar por nada. Como se vê na sua televisão, às vezes por causa de um simples aparelho de celular, os homens estão dispostos a matar-se uns aos outros. Esse cavaleiro vermelho está tendo êxito em sua missão. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Esse é o cavalo vermelho que está rodando por aí. Vou parar por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.